Olá, mais de 5,6 milhões de idosos vivem sozinhos no Brasil. Segundo o IBGE, quase um em cada cinco lares é ocupado por apenas uma pessoa. Entre elas, 41% tem mais de 60 anos. A solidão na terceira idade já é tratada como questão de saúde pública. Estudos mostram risco maior de depressão, ansiedade, declínio cognitivo e doenças cardíacas. O desafio é garantir autonomia e, ao mesmo tempo, reduzir os efeitos da solidão. Para falar sobre isso, convidamos Ayrton Gontov. Ele há anos estuda o tema e dirige um site de relacionamentos voltado para quem está sozinho, mas procura uma cara metade. Boa noite, Ayrton. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer conversar com você. Eu agradeço pelo convite. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Estou completamente afônico. Eu não quis derrubar essa entrevista pela maneira profissional e carinhosa com que a equipe de vocês me tratou desde o começo, pegando dados, checando informações. Então, estamos mantendo. Espero que as pessoas possam entender. E também, como estamos na Copa do Mundo, eu posso falar que isso é uma homenagem para o Vozinha, que eu estou com essa vozinha fraca, que deixou a todos nós emocionados com a sua luta para conseguir parar a grande Espanha. Ah, verdade. A gente pode também falar disso aí, tá? O negócio tá, né? Várias zebras, né? Acontecendo, né? Bom, Ayrton, em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é o nome do seu site, né? Como surgiu essa ideia? O site chama Coroa Metade, Coroa ele está metade, com, muito bom. ele tá com 13 anos, ele nasceu a partir de duas experiências muito pessoais. A primeira, eu me separei aos 43 anos, e mesmo sem ser tímido, eu não sou nada tímido, eu senti todas as dificuldades que uma pessoa mais velha tem para conhecer outra. Você não frequenta mais aquelas turmas enormes, você vai de casa para o trabalho, você vai do trabalho para casa. Geralmente você não quer ter algum envolvimento emocional dentro do ambiente profissional. Então você tem poucas possibilidades. E isso ficou num cantinho do coração. Depois, há mais ou menos 14 anos, eu fui numa festa de amigos que não se encontravam há mais de 30 anos, nessas festas que hoje são possíveis graças ao Facebook. E falando com esses antigos colegas, eu percebi que 60% eram solteiros, viúvos ou divorciados. E papo vai, papo vem, escutei muito assim, cara, mulher para passar uma noite é fácil. Eu tenho até várias. Mas companhia é fácil, companheira não. Uma pessoa com afinidades culturais, objetivos semelhantes e minhas amigas muito mais. Poxa, eu me cuido, eu estou bem, eu faço cursos, eu canto, eu danço, eu faço cursos de filosofia e os homens me olham, os homens me cantam, mas o homem que quer algo sério como uma moça que tem 2 filhos, 2 netos, é tão difícil, companheiro, eu não tenho. Companhia é fácil. Voltei para casa pensando, preciso criar algo para esse público, eu vou fazer alguma coisa. Vai ser um site. 3 da manhã em ponto, acordei a minha esposa, Maria, e disse, já sei, é o Coroa Metade. Então, essas experiências, mais o fato de ter casado, encontrado o amor, depois de ter achado que eu não queria mais casar, viver a dois não era para mim, depois de ter percebido que dava para ser feliz novamente, eu criei o site junto com a minha esposa. Que legal. Uma grande ideia, né? Encontrou uma forma de juntar as pessoas, né? E como você mesmo disse, acabam não tendo muita oportunidade, né? Não tem aquele pique, né? De sair, de ir para grandes festas, grandes eventos. Eu quero saber bastante detalhes. Mas eu esqueci de dizer o seguinte, eu quero agradecer pelo seu esforço, né, que apesar da rouquidão aí manteve a nossa pauta, e quero dizer para você que se tiver difícil, é só você falar também, a qualquer momento, não tem problema, tá? Vê até onde você consegue, tá? Eu também não Eu te vou fazer conseguir falar, só fico preocupado com as pessoas escutando essa voz tão caudicante, né?
Vozinha, o vozinha. Isso O aí. Ayrton, o que que mais te chamou a atenção nas pesquisas sobre solidão entre idosos? Tem muitas coisas. A primeira, que eu gosto de sempre deixar claro, existe muita gente que mora sozinha hoje no país. Mais de 19,7% dos lares brasileiros hoje são formados por pessoas que moram sozinhas. Uma em cada 5 casas. O maior número são de pessoas acima de 60 anos e mais mulheres do que homens. Quase o dobro de mulheres sozinhas. Isso tem várias causas que podemos falar depois. Mas eu Tá, também gosto de falar que nem sempre viver sozinho é sinônimo de depressão, é sinônimo de solidão. Para muita gente, especialmente mulheres, muitas vezes é libertário, é poder você ter a própria identidade, você ter autonomia. No site, uma das pesquisas foi muito interessante. As mulheres a partir de 40 anos, o site é só para quem tem mais de 40 anos. As mulheres acima de 40 e acima de 50 querem casar mais do que os homens no site. Acima dos 60, as mulheres querem casar menos. Porque muitas mulheres falam: cansei de ter que fazer tudo para um homem que faz muito pouco, e muitos homens, felizmente, cada vez menos, ainda procuram por uma mãezinha que cozinhe, lave, passe, cuide de todos os detalhes, e ela não quer ser uma mãezinha. A mulher quer ser uma companheira, quer ter um amor e não alguém que dependa dela em todos os sentidos. Então, muitas vezes, algumas pessoas eu sei que estão escutando, muitas pessoas que eu conheço são mais velhas e vivem só e não são solitárias e são felizes, mas existe esse problema sério da solidão, especialmente das pessoas mais velhas. sim. Vamos então por partes, né. Você falou que as mulheres, têm um número quase o dobro de mais mulheres sozinhas. Quais são as razões? Vamos lá. Existem Imagina. muitas, existem muitas. Uma delas é: a mulher se cuida desde muito cedo. A mulher vai com a filha fazer exames, vai ao ginecologista desde que a filha é pequena. O homem, às vezes, que está nos escutando de 60 anos, nunca foi ao urologista. Morre de medos de tudo que é tipo de coisa. Medo também de doença, não é só do famoso exame. Morre Sim, de medo de saber que está doente. Então, a mulher vive mais. Você tem muito mais viúvas do que viúvos. Também no site, a gente luta muito para conseguir que os homens entram. Hoje eu tenho já 47% de homens no site, porque quase todas as entrevistas sobre o Coroa Metade, fomos no Fantástico, fomos na BBC, fomos em todas as emissoras e hoje estamos muito felizes por estarmos aqui pela primeira vez. Eu sempre falo com os homens também, porque o que acontece? A mulher gosta do site, conta para uma amiga, 2 amigas, 10 amigas, ela gosta de compartilhar que conheceu um site para pessoas mais velhas. Já o uhum, homem não conta. No começo, eu pensava que ele tinha vergonha. Não, vergonha de. Não, esquece, é o perfeito. No começo, eu pensava que ele queria guardar o segredo apenas para ele. Vou ficar no site sozinho, que vai ter muitas mulheres. Depois eu aprendi que não. O homem tem vergonha do que o amigo vai pensar. Cara, você é um banana. Você está hum, num site, você não sabe encontrar mulher. Deixa que eu te ensino como se conquista uma mulher. O homem é muito mais inseguro, é muito mais fanfarrão, mas felizmente está mudando, tanto que hoje temos 47% de homens no site. incrível. Agora, eu acho que também tem um pouco da questão do machismo, né, não necessariamente a vergonha do amigo, mas é um pouco isso que você falou, assim, o homem acha que ele tem que chegar, né, chegar na mulher na rua, que o amigo acha, né: "Ah, você não vai chegar, chega na", aqui no Rio, pelo menos, eu me lembro de falarem assim, né. E aí acaba eu acho que a mentalidade é um pouco essa, né, como você disse, né: "Pô, você não tem Isso tem competência". também, isso tem também, mas ele pode chegar dentro de um site. Também pode falar Sim. com as mulheres ter uma primeira aproximação. Tanto que quase sempre é o homem que faz a primeira chegada, né? Não, isso com certeza, isso com certeza. Eu quis dizer
do medo do homem que não quer falar, né? Tipo, pode ser um pouco nessa coisa, esse machismo Sim, sim, arraigado, né? sim, você tem É, razão. vamos lá. E aí, hoje, qual é o perfil mais comum dos usuários do site? Usuários do site é de pessoas solteiras, viúvas e divorciadas. Eu tenho aqui, mas eu nunca sei de cor. Vou falar aqui, ó. Tem 31% entre 40 e 49 anos, 45% de 50 a 59 anos, 20% de 60 a 69 anos e 4% acima de 70 anos. O público que cresce mais é esse de 60 a 69, porque muita Olha, gente que entrou no site faz uns anos, não é fácil, mesmo num site, você conhecer alguém que seja seu amor. Então, muitas pessoas estão no site há meio ano e outras estão há 8 anos. E essas entraram com 50 e poucos e hoje estão com 60 e poucos. E também porque cada vez mais gente mais velha, especialmente durante o Covid, aprendeu a como mexer com seus computadores, com seus celulares, né? Então, e hoje tem 47% de homens e 53% de mulheres. que legal, muito legal. E como é que funciona? A pessoa entra no site, como é que Posso falar conta para uma gente? outra coisa antes? Fugindo Pode? um pouco do site. Hoje cedo, eu fui ao supermercado. Eu hoje moro em Santos, percebi que tinha pouco leite, fui ao supermercado buscar. Cheguei no supermercado e vi algo que eu até já tinha visto antes, mas eu racionalizei melhor. Quase todo mundo no supermercado era idoso. E se você vê, a pessoa idosa muitas vezes vai ao supermercado porque não é só porque ela quer comprar, como eu que fui comprar leite. Ela quer conversar com alguém. Ela vai estar sozinha em casa, precisa trocar algumas palavras. Quase todo mundo é digno e mesmo que não precisasse, compra alguma coisa. Sai com um pãozinho, sai com uma manteiga, não quer só entrar, fingir que está comprando. E ela chega no caixa, fala um pouquinho mais do que os outros. Agora, olhando, eu não vi um anúncio falando com o idoso. Você vê casal com 2 filhos, gente andando com cachorro, assim, um monte de foto de criança com cachorro, tipo em banco. E você não vê idoso. Parece que essa população que hoje no país, que eu também marquei aqui, hoje nós temos 15,7% da população brasileira é acima dos 60 anos. Em Olha, 75, há pouco tempo, em 75, 5% da população tinha mais de 60 anos. Em 2050, serão 30% de pessoas acima de 60 anos. A maior faixa da população, se pensar, criança, adolescente, adulto, e essa população ela é ignorada em saúde pública, em economia, como que esquecem que precisam falar com essa população que muitas vezes tem poder aquisitivo ou quer comprar alguma coisinha. Então, hoje se fala muito em direitos humanos, graças a Deus se fala nisso, se fala em machismo, graças a Deus que se combate, em racismo, felizmente, homofobia, mas temos que falar mais sobre etarismo também. A verdade. população, que será a maioria, precisa exigir os seus direitos, com É, ou sem vozinha. não, e aí, então, é interessante esse tema, porque é um mercado a ser explorado, como você disse, né? Em outros países, como Estados Unidos, né, países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos, que Israel, se eu não me engano, existe uma gama de produtos e programações e empresas voltadas, né, para o idoso, né, que vive muito mais plenamente, né. Você, viaja um país inteiro de trailer, motorhome, né. Eu conheço, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e, assim, eu me lembro disso, assim, de conhecer casais mais velhos que pegavam motorhome, viajavam
pelo mundo, pelo país inteiro, tem sempre programações e tal. E realmente é um mercado que está um pouco, né, ainda ninguém acho que não perceberam ainda, mas é o que você falou. Em breve o quê? Vai ser 30%, né, em 2050. Ou seja, 2050 já, é chocante dentro de isso, pouco tempo, chocante. E uma porque a outra coisa, expectativa de vida aumentou muito, né. aumentou. E outra questão, não é fácil, não é só você criar anúncios, você tem que pensar em outros rendimentos, em mais hospitais gratuitos, em mais programas assistenciais, porque lá fora você tem, a pessoa ela pode se aposentar com um bom salário, com uma boa aposentadoria. Aqui não. Então lá, qualquer viagem de turismo, você vai para a Europa, você vai para Israel, que você citou, você vê a maioria das pessoas que está passeando, eu não sei se a maioria, mas grande parte são pessoas idosas em grupo ou sozinhas. Né? Aham, Voltando um pouco para o site, né? O site, a pessoa entra, eu vou fazer uma associação do site com outros aplicativos. tá, O perfeito. site, você entra, você faz um cadastro, faz o seu perfil, a sua altura, seu peso, suas preferências, religião, gosto musical e coloca na pessoa que você procura também. E daí você faz uma assinatura. É muito importante que quem esteja ouvindo saiba que não precisa pagar. Tem muita gente que entra e paga já. A gente dá um mês para todo mundo que entra pelo aplicativo, para que a pessoa veja se gosta. Ela não precisa colocar cartão de crédito, não é aquela pegadinha que depois é super difícil sair. A gente fez isso para que só fique no site realmente quem sentiu que gosta. Então, a pessoa, ou depois de 30 dias, depois de usar essa assinatura como se fosse paga, mas ela não é paga, daí a pessoa decide: quero pagar, quero me tornar assinante e ter todos os benefícios, ou vou ficar como uma usuária que não paga e tem menos direitos. A pessoa que não paga conversa com quem a chama, com o assinante que a chama, mas não consegue chamar todo mundo. Voltando para outros aplicativos, mas eu vou falar mais uma coisa. Como é difícil para o idoso o mundo moderno. Até no meu site, a gente erra muito e tenta acertar. Letra pequena, dificuldade de senha, mensagem que a pessoa tenta mandar, você fala assim, qualquer dúvida, fale com o suporte. Ela não encontra onde quer o suporte. A gente erra muito na cronometragem, mas tenta acertar o tempo todo. Mas e o Estado? O idoso que recebe tem que entrar no Gov, tem que entrar no banco, tem que entrar. Hoje nada é pensado para o público mais velho que sofre demais. Às vezes ele deixa de pagar uma conta, paga atrasado ou cai num golpe, e geralmente a culpa não é dele. Então, em todos os sentidos, você tem uma revolução pensando que hoje precisamos falar de direitos humanos, direitos civis da população mais velha. Sabe que eu moro em Copacabana, né, que é um bairro super idoso, né, tem muita gente idosa em Copacabana. E as calçadas aqui do bairro são armadilhas, assim, iminentes, assim, tá ali o tempo todo, assim, são como se fossem minas terrestres para os idosos. É um absurdo, é o básico, a gente está falando de um dos bairros mais famosos, né, do mundo, e onde moram, né, não sei, os números, mas, assim, são muitos idosos. É o que, como você disse, as pessoas vivem na rua para evitar muitas vezes a solidão, né, de ficar dentro de casa. Então, os mercados, as lojas, enfim, lojas de departamento estão sempre repletas de pessoas idosas, mas não existe o menor cuidado, assim, só um parêntese, né, a gente já vai voltar a falar do site, mas, assim, é impressionante mesmo, como não se olha, né, para essa faixa etária, como se tem sim, a gente precisa combater, né, o etarismo. Podemos É, falar do site sobre tudo que tu quiseres, que
esse assunto Tá todo bom. faz parte, me Ayrton, fascina e é super importante. oi, perdão? Esse assunto todo, ele é importantíssimo e ele me fascina também. Então, tu tens liberdade para perguntar também sobre outras questões que, quer dizer, que não sejam sobre coroametade. Ah, não, é porque eu lembrei de Copacabana, né? Porque eu vivo isso todo dia. Eu vivencio Copacabana, né? Então, assim, na academia que eu frequento, por exemplo, eu mudei recentemente de academia e eu fiquei impressionadíssima com a quantidade de senhoras. Muito, né? E sem brincadeira, eu acho que, eu vou te falar, 65 mais, mas 70 mais, a quantidade de senhoras, mulheres, 70 mais, que frequentam a academia todo dia, que fazem as mesmas aulas que as pessoas mais jovens. Que, às vezes, muito melhor. Eu tenho 52, eu tomo, ó, elas me dão banho. O mundo piorou em muitos sentidos, mas tem muita coisa legal. Cada vez mais as pessoas mais velhas assumem que têm direito de ser feliz, direito de casar, direito de transar, direito de arriscar, de exercer a sexualidade, a paixão. Você é nova, você tem 50 e poucos anos, mas tinha um cantor chamado Miltinho, que cantava uma música chamada Mulher de 30, como se a mulher de 30 que não casou aos 30 anos fosse uma solteirona hoje. Você pode casar aos 40, 50, 60, 70 e pode não casar. Estou feliz assim e não quero casar. Exato. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Em todas as academias você vê isso. Mulheres e homens de 60, 70, até 80 anos dando um banho na gente de vontade e de disciplina. Sim, sim. Mas é muito legal isso, é muito interessante. Eu realmente fiquei muito impactada, porque é uma academia grande, muito moderna e tal, e aí você olha, assim, a grande maioria, acho que a maioria, a galera já 60 a mais, 55 mais, vai. E, Ayrton, que diferença você nota entre homens e mulheres na busca por relacionamento? Assim, os homens ainda procuram mais beleza, procuram mulheres mais jovens do que ele, de uma maneira geral. A mulher ainda procura homens mais estáveis, financeiramente, que tenham algum trabalho, homens um pouco mais velhos do que elas, mas a boa notícia é que em todas as pesquisas, quando coloca qual é o item mais importante, até para os homens aparece isso, companheirismo. Então, isso deixa a gente muito feliz. Eu conheci já no site 193 casais que se formaram dentro do Corometade. É Ah, que muito legal, bacana. ia te perguntar. É muito bacana. Olha, 193? esses que a gente conheceu. A gente fala que até hoje são 193 casamentos, que são as pessoas que avisaram. Mas a gente acha, mas aí pois é um puro chute, que de cada 10 casamentos, um avisa. Porque a pessoa, quando começa a namorar, ela sai do site e nem sempre volta para avisar. Seja porque esquece, seja porque não quer se expor, não quer aparecer nas TVs, rádios, porque claro que nós sempre que eles autorizam, a gente divulga, porque é bom para o site, né? Mas assim, todos esses casais é super piegas contar, mas eu sempre fico muito emocionado, choro, porque você vê que fez parte de uma vida. Sabe que uma casa, eu estou falando um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, mas Não tem acho problema. que numa das casas a gente foi, estou eu e minha esposa, que sempre gosto de te contar. Eu falo sobre coroametade, mas ela criou junto. Nós, a dois, temos a mesma importância dentro do site. Daí nós Claro. estávamos numa casa, a mulher me diz assim: Você falou na televisão que você une casais, mas é mentira sua. Eu olhei para Maria, pensei, ué. Pensei assim, acho que eles brigaram enquanto nós estávamos vindo para cá, interior de Aham. São Paulo. E ela disse: Vem aqui um pouquinho. Eu levantei tenso, pensei, acho que ela vai mostrar uma mala. Briguei com este cara e eu vou embora, né? Ela abre a porta, tem duas crianças brincando no quarto. E ela diz, é o meu filho e é o filho dele. Você não une casais, você une famílias.
Ai, que lindo. Chorou, né? Então, Vocês choraram. sim, a Maria me olha assim, ele vai chorar de novo, né? Ela não chora, depois no carro chora, mas na frente dos outros não. Acho que eu ia começar a chorar muito. Gente, emocionante, emocionante. Muito Então, legal mesmo. então isso Muito de legal. botar os casais é muito gratificante para a gente. O Ayrton, vamos voltar um pouquinho a falar da solidão, né? Porque a gente acabou, né, indo falar da parte boa, né, da galera que também gosta de viver sozinha e tal. Mas você acha que a solidão é um dos maiores desafios da terceira idade? Quais são os dados, né, assim, que você tem sobre isso? E o Os quanto isso dados, afeta? isso afeta em termos de depressão, de qualidade de vida. A pessoa que está deprimida, ou que vive só, que não tem com quem compartilhar, ou que criou filhos, teve um casamento bacana e hoje está sozinha, isso é muito difícil em todos os sentidos. Essa pessoa tende a ficar mais doente. Também a depressão leva para muitas doenças. Então, é uma questão de saúde pública, né? É terrível a solidão em todos os sentidos, desde a juventude, mas é mais acentuado quando você tem uma história toda, construiu tanta coisa e depois se sente sozinho. Também pesa muito o que se chama de produtividade. Aquela obrigação de você ser uma pessoa produtiva, ativa, que prova que você está contribuindo, como se você não tivesse direito ao descanso. E as pessoas se cobram. Ontem mesmo, eu não quero citar nomes, a gente encontrou com um empresário gaúcho que mora em São Paulo. Ele tem uma situação mais do que estável, tem casa na praia, tem casa no campo, tem uma aposentadoria muito boa, e ele se sente quase em depressão. É muito bem casado, ele tem 2 filhos, mais uma enteada, e ele se sente deprimido porque não está mais no cargo de visibilidade que ele sempre sonhou. E é uma pessoa, não é que ele é inteligente, ele é brilhante. Ele é uma pessoa genial, cativante, e é difícil você ter essa sensação que a comunidade te cobra. Você se cobra e a comunidade te cobra também. Sabe que eu fiz uma coisa feia dias atrás? Geralmente eu não falo nada quando alguém é ofensivo, porque você tem medo de violência, você não quer ter uma atitude que te deixe tenso demais, mas eu estava passando devagar numa faixa em Santos, onde todo mundo passa. Santos costumam parar para que você passe. Ah, Nem é sempre, mas mais do que muitas outras cidades. bom, Daí, aqui não existe essa possibilidade. daí passa um carro, em muitas cidades não, passa um carro, já disse, anda mais rápido, velho. Daí eu olhei para ele e disse assim, eu espero que você nunca chegue na minha idade. Ah, Falei, foi muito feio, mas eu falei, foi lindo. eu quis dar uma resposta à altura. Eu gostei. Essa eu Não, não, gostei. eu falei assim, você está me xingando, eu vou fazer uma boa previsão para ti. Espero que você nunca chegue na minha idade. Ele ficou assim e saiu, né? Pensando, A Maria falou assim, não faz mais isso. Mas eu fiz. ué, mas mereceu, né? Sim, mas essa questão da violência urbana hoje, você Ah, também não pode verdade, sair verdade, verdade, respondendo para tudo e para todos, né? verdade. Mas é uma falta de respeito muito grande, né? Outro dia aqui no também Copacabana atualmente eu considero uma nova versão de Nova Delhi. Não tem mais mão de rua. Ruas pequenas são, você tem que olhar para os dois lados, mesmo que a mão seja para cá, você tem que olhar para cá e para cá, porque tem é, motocicleta, tem os entregadores, tem Ubermoto, tem carro de gelo, carro de pipoca, só faltam os tuk-tuks, né? E aí outro dia eu quase fui atropelada eu estava certinha, atravessando com um sinal fechado na rua Santa Clara aqui, e aí de repente na contramão vem um garoto de bicicleta, mas numa alta velocidade, quase me pegou. Eu falei, cara, que isso, né? Como é que se faz um negócio desse?
Ah, não vem com mimimi, não sei o quê, dã-dã-dã. Aí eu falei: "É, mas se eu morrer, eu tenho um filho. Se fosse a sua mãe, a sua irmã, o que que você acharia se alguém fizesse isso com ela?". Ele Sim. ficou me olhando, é um pouco parecido, né, eu falei assim: eu falei alguma coisa assim: "Tomara que façam a mesma coisa, deem esse mesmo susto na tua mãe, na tua irmã, na tua namorada, para você ver o que que é bom". Ele arregalou o olhar assim, ficou me olhando. Você foi mais gentil, você foi mais inteligente, ou ele se sentir no seu lugar. Eu fui apenas raivoso, eu não farei isso sempre. Sabe uma coisa que eu estou lembrando agora? Rio de Janeiro, que você está citando bastante, influenciou muito na minha vida. Tem um poema que uma amiga minha, que fez o cursinho em 1979, 80, junto comigo, me viu dando uma entrevista e mandou um poema meu, né? Assim que pois, que ela tinha guardado, e pois ela falou: no ângulo você gostava de recitar na frente de todo mundo um poema sobre solidão no Rio de Janeiro, do Carlos Drummond. Eu também Olha, fiquei muito emocionado, porque eu nunca tinha relacionado que eu, com 18 anos, já tinha esse espanto diante da solidão. Vou falar só um pouquinho. Eu sempre soube de cor, mas só que depois do Covid eu estou com a memória um pouco afetada. Eu tive um Covid muito duro, né? sério? É, apesar do Carlos Drummond chama bruxa. A bruxa é aquela mariposa que fica na luz. Isso que é bruxa em vários estados. Ele fala assim, eu posso declamar? Claro. Pois eu vou tentar com essa voz. Ele fala assim: esta cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Estarei mesmo sozinho, ainda há pouco um ruído anunciou vida a meu lado. Certo, não é vida humana, mas é vida. E sinto a bruxa presa na zona de luz. De 2 milhões de habitantes, eu nem precisava tanto. Precisava de um amigo desses calados distantes, que leem versos de Horácio, mas secretamente influem na vida, no amor e na carne. Estou só, não tenho amigo, mas a essa hora tardia, onde encontrar um amigo? E eu nem precisava tanto. Precisava de uma mulher que entrasse neste minuto e salvasse do aniquilamento o minuto e carinho loucos que tenho para oferecer. Ah, a esta hora da noite, quantas mulheres prováveis interrogam-se diante do espelho, medindo o tempo perdido, até que venha amanhã trazer leite, jornal e calma. Estou só, não tenho mulher, mas a essa hora da noite, onde encontrar uma mulher? Esta cidade do Rio. Sei os beijos mais violentos, viajei, briguei, aprendi. Estou cercado de olhos, de mãos, afetos, procuras. Mas se tento comunicar-me, o que há é apenas a noite e uma espantosa solidão. Companheiros, escutai-me. Essa presença agitada, querendo romper a noite, não é simplesmente a bruxa. É antes a confidência exalando-se de um homem. Carlos Drummond de Andrade. Uau, Eu, sensacional. eu lia esse poema, não sei como, com 18 anos, eu que nunca falei muito bem, sempre gaguejei e tal, e eu lia na classe, na frente de todo mundo, para 100 alunos, não sei quantos que tinha no ângulo, porque essa poesia me encantava. Que coisa, né. E aí no teu futuro, né, você ia trabalhar com isso, né, ajudar as pessoas, que legal, Ou muito bom. seja, a É, solidão é um mal que a gente tem que combater. Até quem está nos ouvindo e é casado, visite a mãe, ligue para a tia, fale com os primos, liga para aquele amigo antigo, eles não ficam só na internet. Vamos combater a solidão juntos, não apenas no Corometade. acho que a internet também fez isso piorar bastante, né, a questão da solidão. Oi. Acho que a internet Sim, fez piorar sim. muito, né, essa Às questão. vezes, até juntos, dentro de um restaurante, todo mundo já percebeu isso. Você está vendo uma mesa ao lado, pai, mãe, dois filhos, cada um no seu smartphone lá e sem conversar. Existe solidão vivendo junto também. Ayrton, a gente está quase
terminando aqui o jornal, eu queria te perguntar uma coisa. No seu site, como é que estão divididas, assim, as cidades, né, tipo, a maioria eu imagino que seja de São Paulo, mas tem gente do Brasil inteiro? Em São Paulo, Rio, quem está em cidades com menos habitantes tem mais dificuldades, porque tem menos chances de, por exemplo, de encontrar outras pessoas, a não ser que coloque, procura alguém em todo o Brasil. O site, agora, a gente teve alguns anos fora do país, a gente estava em Israel, trabalhando para, por exemplo, para TVs brasileiras e, por exemplo, rádios brasileiras na cobertura da guerra, e agora estamos fazendo um esforço, visitando televisões, começando a dar palestras, para trazer mais gente para o site. Queremos visitar todos os estados e que aos poucos ele fique forte em cada cantinho do país. Maravilha, gente, coroa metade, olha que ideia sensacional. O nome é sensacional, achei sensacional. Ô Ayrton, quero deixar então o espaço aberto aí para você convidar as pessoas, botar dizer qual é o endereço bonitinho, deixar o seu recado final. Endereço é coroametade.com.br. Pode entrar pelo aplicativo também. Pelo site você tem uma semana grátis. Pelo aplicativo você tem 30 dias gratuitos. Então, entre pelo aplicativo para conhecer. É sempre tempo de ser feliz, dá para ser feliz. Existe uma frase muito famosa que diz que o casamento é o triunfo, não, que o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. Eu mesmo cheguei a sentir, não quero mais casar, não acredito mais no amor, mas às vezes você tem que dar vazão a essa esperança, investir sem esquecer dos seus valores. É muito importante saber que as pessoas que dão certo no site costumam ser aquelas que buscam pessoas com valores parecidos. Aquela história que os opostos se atraem é balela. Geralmente os opostos se traem. Quando você não tem pontos em comum, afinidades culturais, sociais, ou em algum sentido, a chance de dar certo é muito pequena. Então, tenha foco, procure, caso você entre no site, tenha foco, procure pessoas que têm valores parecidos com os seus, sem ser fechado demais, sem ser fechada demais, e sempre é tempo de ser feliz. Muito bom. Parabéns, Ayrton. É Gontov, falei certo? Isso. E vamos homenagear o Vozinha. Na verdade, eu estou disfarçando, eu estou com um vozeirão, mas eu quis homenagear esse jogador que encantou a todos nós, que tem mais de 40 anos. Não, é Podia isso que estar eu ia no Coroa falar. Metade. O Vozinha, eu vou contar uma fofoca. O Vozinha tem 40 anos, quer dizer, já pode entrar no site, fala português, o que facilita, né, para ele se relacionar. Mas mais que isso, eu ouvi uma fofoca de que ele está com, sei lá, 13 milhões, 14 milhões de seguidores, e começou a mandar mensagem para um monte de mulher. Eu não sei, Está não sei se isso deslumbrado. eu não sei se isso é verdade ou não. Ele tem direito, se ele for solteiro, se ele estiver sozinho, se ele estiver sendo transparente e sincero. Uma última questão. A pessoa tem que entrar no site, se ela entrar no site, se você entrar no site, é com 100% de peito aberto e 100% de mente atenta. Não há contradição entre o sentir e entre o pensar. Existem pessoas que são sérias, existem pessoas que são vigaristas, tanto na internet quanto fora dela. Então, quando você entrar no site, você que está escutando, siga as dicas de instrução que o site dá, as dicas de segurança. Marque o primeiro encontro sempre em um shopping center, nunca deixe a pessoa te buscar em casa, por mais simpático que a pessoa seja, volte sozinha para casa, volte sozinho para casa, converse muito antes de marcar este primeiro encontro, nunca mande dinheiro para a pessoa por qualquer desculpa que ela dê, e assim, use no site os mesmos critérios que você teria fora do site, seja nas areias de Copacabana, seja em Santos, seja em qualquer lugar, tenha cuidado, 100% de razão e 100% de coração. Muito bem. Ayrton, muito obrigada aí pela sua participação. Melhoras para sua vozinha. Obrigado pela Muito entrevista. obrigada, uma boa noite. Boa noite.